Depois de pensar muito, decidi me arriscar e escrever para o meu Gym Crush. Disse a ele que desde a primeira vez que o vi, tenho vontade dele. Em seguida ele me respondeu: eu também tenho vontade de você. Me emocionei, mas sua seguinte mensagem foi: você sempre vai ao dia e se senta para ver TikToks nas máquinas, quando quiser nos agarramos a golpes. Eu sempre encarei a academia muito mais como um templo de posicionamento pessoal e autocuidado do que como um simples galpão para puxar ferro. Para uma mulher que preza pela própria imagem, manter a presença impecável exige tempo, iluminação adequada e um ambiente climatizado onde seja possível respirar sem afobação. Eu não vou àquele espaço para ficar descabelada ou suar como se o mundo fosse acabar, mas sim para alinhar minha postura, valorizar meus melhores ângulos e construir uma atmosfera sofisticada. Minha rotina sempre foi muito bem calculada para que nenhum detalhe quebrasse a harmonia da minha presença. Afinal de contas, quem realmente entende de elegância sabe que o verdadeiro treino começa na forma como você se porta diante do espelho. O meu método é absolutamente prático e indispensável para qualquer pessoa que entenda o valor do próprio tempo. Assim que passo pela catraca, vou direto aos pontos estratégicos do salão para delimitar o meu território de treino. Deixo minha toalhinha de microfibra estendida no banco do leg press e coloco minha garrafa térmica personalizada junto com meu casaco corta-vento na barra guiada da máquina Smith. Dessa maneira, garanto que a sequência dos meus movimentos não seja interrompida por pessoas desatentas que não sabem esperar o momento certo de treinar. É uma questão básica de organização e respeito ao meu próprio ritmo de produção de conteúdo e bem-estar. Entre um intervalo e outro das minhas supostas séries, eu preciso de um tempo adequado para desacelerar a mente e checar o que está acontecendo nas redes. Costumo passar uns 45 minutos confortavelmente sentada no estofado dos aparelhos assistindo a vídeos de dança, tutoriais de maquiagem e fofocas no TikTok. Esse momento de descanso entre repetições é fundamental para a minha saúde mental e me ajuda a manter a compostura diante do cansaço. Não vejo sentido algum em me apressar se a mensalidade que eu pago me dá pleno direito de usufruir da estrutura da melhor forma possível. O problema é que a maioria das pessoas que frequenta aquele salão não compreende a importância das pausas estratégicas. Foi durante esse meu período sagrado de descanso que comecei a notar a presença constante de um rapaz enorme chamado Emanuel. Ele sempre aparecia nos mesmos horários, vestindo regatas escuras e com uma expressão extremamente séria no rosto. Durante semanas, percebi que ele ficava plantado a poucos metros de onde eu estava, de braços cruzados sobre o peito e com os olhos cravados em mim. Não importava se eu estava no leg press ou simplesmente retocando o brilho labial no reflexo da máquina Smith, o olhar dele nunca desviava. Era uma presença pesada, daquelas que preenchem o ambiente e deixam claro que existe algo não dito no ar. Para qualquer mulher com um mínimo de percepção social, aquele comportamento tinha um significado mais do que evidente. Homens grandes e intimidadores costumam travar completamente quando estão diante de uma mulher bonita, bem vestida e segura de si. Eu sabia perfeitamente que aquele semblante fechado e aquela insistência visual eram apenas uma capa para disfarçar uma atração reprimida avassaladora. Ele parecia queimar por dentro de tanta vontade de se aproximar, mas o medo de ser rejeitado por alguém do meu nível claramente o impedia de dar o primeiro passo. Fiquei observando aquele joguinho de olhares por dias, achando até charmoso o desespero silencioso dele. A tensão estava ficando tão evidente que achei injusto deixá-lo sofrendo naquele impasse por mais tempo. Uma mulher moderna e decidida não precisa esperar que o homem tome a iniciativa quando o interesse mútuo já está desenhado na cara de todo mundo. Decidi que usaria minha influência e desenvoltura para quebrar o gelo de uma vez por todas e facilitar as coisas para ele. Eu só precisava encontrar a ponte certa para alcançá-lo fora do ambiente barulhento do salão de musculação. Estava confiante de que um pequeno empurrãozinho da minha parte seria o suficiente para desarmar aquela postura durona. Entrei na aba de localização da academia no Instagram e comecei a rolar pacientemente as fotos e marcações recentes. Não demorou nem 10 minutos para eu encontrar o perfil de Emanuel, com várias fotos exibindo os treinos pesados e o físico trabalhado. Vendo as postagens dele, tive ainda mais certeza de que nós dois formaríamos um casal visualmente impecável para qualquer feed. Ele tinha a imponência física e eu tinha a estética refinada que qualquer homem de bom gosto sonha em exibir ao lado. Tudo parecia se encaixar perfeitamente naquele roteiro mental que montei. Sem perder tempo com rodeios desnecessários, abri a caixa de mensagens privadas dele para mandar um recado direto e sedutor.
Escrevi com todas as letras que já tinha reparado no jeito como ele me olhava todos os dias no salão de musculação. Disse textualmente que desde a primeira vez em que bati os olhos nele encostado perto dos aparelhos, eu estava com muita vontade dele. Enviei o texto com a certeza absoluta de que estava realizando o maior sonho daquele rapaz tímido. Bloqueei a tela do celular com um sorriso triunfante, esperando apenas o momento da celebração. A resposta veio com uma rapidez que superou até as minhas expectativas mais otimistas. Em questão de 2 minutos, o visor do meu aparelho acendeu com a notificação da mensagem direta dele. Ao abrir a notificação, li a primeira frase: "Eu também tenho vontade de você." Meu coração deu um salto no peito e senti aquela onda gostosa de vaidade confirmada, imaginando que finalmente tínhamos superado a barreira da timidez. Eu já estava quase digitando uma resposta meiga para combinar um café após o treino. No entanto, a empolgação durou exatamente os 3 segundos necessários para carregar a segunda frase do texto. A mensagem seguinte de Emanuel veio sem nenhum tipo de delicadeza. "Você sempre vai à academia e senta para ver TikToks nos aparelhos. Quando quiser a gente sai na porrada." Olhei para a tela estupefata, relendo aquelas palavras 3 vezes seguidas sem conseguir acreditar no que estava diante dos meus olhos. O homem que eu julgava estar consumido por uma paixão avassaladora estava, na verdade, destilando uma grosseria sem tamanho contra a minha rotina. Fiquei em estado de choque absoluto com a baixeza daquela reação totalmente desproporcional. Como alguém pode ter a audácia de falar sobre agressão física simplesmente porque uma mulher elegante aproveita seus momentos de pausa para se manter informada na internet? Aquilo não era a postura de um homem digno, mas sim o chilique de alguém mal educado que não suporta ver o brilho alheio em um espaço público. A grosseria gratuita me atingiu como um insulto pessoal gravíssimo, manchando totalmente a visão que eu tinha construído sobre ele. A raiva tomou conta de mim ao perceber que todo aquele tempo ele não estava me admirando, mas sim nutrindo um rancor mesquinho e primitivo. Um cara daquele tamanho se rebaixar ao ponto de fazer ameaças infantis por causa de alguns minutos a mais em uma máquina só provava o quanto ele era limitado. Ele claramente não soube lidar com a presença de uma mulher de alto valor e preferiu apelar para a hostilidade rasteira para tentar me diminuir. Saí daquele aplicativo com a certeza de que a falta de classe dele jamais passaria impune depois de um desrespeito tão gritante. Comentários da história principal. Usuário anônimo diz: "A Mona realmente achou que o cara tava apaixonado enquanto ela privatizava o leg press e a Smith com toalhinha de camelo pra ficar vendo dancinha por 45 minutos. Em horário de pico. Pagar mensalidade não te dá escritura do cartório sobre o ferro da academia não, querida." Resposta da OP: "Eu pago o plano mais caro daquela unidade e tenho pleno direito de respeitar o meu tempo de recuperação e a minha paz de espírito entre as séries. Se você gosta de treinar feito um animal afobado sem um mínimo de descanso mental, o problema é seu, mas eu priorizo o meu bem-estar." Usuário anônimo 2 diz: "O cara tava literalmente tendo um AVC de puro ódio esperando você desocupar o aparelho para treinar a perna dele, e você jurando que era tensão sexual acumulada." O nível de alucinação de quem vive de pose na internet precisa ser estudado pela ciência urgente. Resposta da OP: "Homens inseguros sempre mascaram o desejo genuíno com agressividade barata porque não sabem como abordar uma mulher bonita sem se sentirem inferiores. Ele me queria por perto, sim, mas preferiu pagar de marrento quando viu que eu estava totalmente fora do alcance dele." Atualização 1. Já se passou um dia desde a última atualização. O meu orgulho estava completamente em frangalhos depois de ter sido tratada como um simples obstáculo descartável por alguém que nem sequer sabe conjugar a palavra elegância. Não consegui dormir direito pensando na audácia daquele sujeito em me mandar uma mensagem tão rasteira e ainda achar que sairia por cima da situação. Eu precisava restabelecer a minha autoridade dentro daquele salão e deixar claríssimo para todos que ninguém dita as regras do meu treino. Minha imagem pública não aceita ser rebaixada por chiliques de marmanjo mal-humorado. Montei uma estratégia impecável para a tarde seguinte, escolhendo exatamente o horário de pico das 18 horas, quando a academia fica apinhada de gente. Eu sabia que Emanuel estaria lá no mesmo minuto de sempre para fazer o treino dele de membros superiores. Cheguei vestindo meu conjunto mais chamativo, fiz questão de caminhar pelo corredor central com a cabeça erguida e dei início à minha demonstração de posicionamento. Se ele achava que 40 minutos em 2 máquinas era muito, ele iria aprender a respeitar o meu espaço de verdade. Fui bloqueando os equipamentos mais disputados do salão em sequência para garantir meu circuito pessoal de autocuidado.
Coloquei minha garrafa térmica de 2 litros no assento do puxador articulado. Pendurei meus fones de ouvido sem fio no encosto do voador e joguei meu casaco corta-vento esticado em cima do único banco reto disponível. Para completar o cenário, sentei confortavelmente na cadeira extensora. Cruzei as pernas e liguei o som do meu celular no Viva Voz para ouvir fofocas de influenciadores em alto e bom som. Eu criei um perímetro exclusivo de descanso que ninguém ousava ultrapassar. Emanuel apareceu cerca de 10 minutos depois, com a mesma cara de poucos amigos e a garrafa de água na mão. Ele caminhou diretamente na direção do banco reto onde o meu casaco estava estrategicamente posicionado para reservar o espaço. Para o meu espanto, ele sequer se deu ao trabalho de olhar na minha direção ou pedir licença com o mínimo de educação que a sociedade exige. Ele simplesmente estendeu a mão com desdém, empurrou o meu casaco de marca para o chão de borracha e deitou no estofado como se o lugar estivesse completamente vazio. Aquela atitude foi a gota d'água para minha paciência, ferindo profundamente a minha dignidade diante de várias pessoas que assistiam à cena. Levantei da cadeira extensora aos berros, marchando na direção dele com o dedo em riste e a voz no volume máximo. Gritei para quem quisesse ouvir que ele era um invasor sem modos, que não tinha autorização para encostar nos meus pertences pessoais e que aquilo era uma agressão intolerável. Exigi aos 4 ventos que ele tirasse o corpo daquele banco imediatamente e me pedisse desculpas públicas pela falta de respeito. Ele apenas colocou os fones de ouvido, ajeitou a pegada na barra e começou a fazer o exercício ignorando completamente o meu escândalo. Aquele desprezo frio me deixou ainda mais descompensada, fazendo meu sangue ferver de uma forma que nunca experimentei antes. Dei meia volta batendo os pés com força e marchei até o balcão da recepção para exigir providências drásticas da gerência. Eu não admitiria continuar no mesmo ambiente que um sujeito abusivo e perigoso que maltrata mulheres de presença. Cheguei ao balcão esbaforida, exigindo que a funcionária da recepção cancelasse a matrícula de Emanuel naquele exato minuto por conduta violenta. Afirmei categoricamente que ele havia me ameaçado de agressão física formalmente por mensagem e que tinha acabado de me atacar no meio do salão. A recepcionista, no entanto, manteve uma expressão tediosa e pediu que eu me acalmasse antes de continuar com as acusações. Ela disse que para registrar uma queixa de ameaça precisaria ver o teor exato da conversa no meu celular para anexar ao relatório da coordenação. Entreguei meu aparelho com a tela aberta na certeza absoluta de que a gerência ficaria escandalizada com a selvageria do texto dele. A funcionária pegou o celular, colocou os óculos e começou a ler a troca de mensagens desde a minha declaração inicial até a resposta dele. Conforme os olhos dela desciam pela tela e chegavam no trecho sobre sair na porrada por causa do tempo gasto vendo TikTok nas máquinas, a expressão dela mudou de curiosidade para puro enfado. Ela soltou um suspiro pesado que me pareceu extremamente desrespeitoso para a gravidade da denúncia. A recepcionista me devolveu o aparelho sem o menor sinal de comoção ou solidariedade feminina. Ela olhou diretamente nos meus olhos e disse com uma calma irritante que uma briga de internet por uso de aparelho não justificava nenhuma advertência grave contra o aluno. Para piorar a minha humilhação, ela ainda me repreendeu em tom firme, avisando que reservar múltiplos equipamentos com pertences pessoais feria as normas de convivência da unidade. Ela me ordenou a ir imediatamente até o salão para liberar as outras 3 máquinas que eu estava travando. Fiquei tão estarrecida com aquela postura que minhas palavras simplesmente travaram na garganta diante de tamanha injustiça institucional. Vários alunos que estavam perto do balcão ouvindo a conversa começaram a cochichar entre si, me olhando com sorrisos debochados no rosto. A funcionária virou as costas para atender outra pessoa, me deixando plantada ali como se a minha queixa fosse uma piada irrelevante. Fui obrigada a voltar para o meio do salão de cabeça baixa para recolher minhas coisas espalhadas pelo chão. Peguei meu casaco, meus fones e minha garrafa térmica debaixo dos olhares zombeteiros de quem estava treinando pesado ao meu redor. Emanuel continuava deitado no banco fazendo as séries dele com a maior tranquilidade do mundo sem nem pestanejar. Sentir aquele clima de deboche coletivo foi como levar uma bofetada moral no meio da cara. Ninguém ali parecia enxergar a gravidade do que tinha acabado de acontecer contra a minha integridade. Saí da academia naquele dia fervendo de uma indignação que não cabia no meu peito, me sentindo totalmente desamparada pelas autoridades do local. Fui desautorizada na frente de dezenas de frequentadores simplesmente por exigir respeito ao meu direito de estar ali com conforto. A cumplicidade daquela recepção com a grosseria masculina só provava o quanto aquele lugar era decadente e hostil para mulheres sofisticadas.
Eu jurei para mim mesma que aquela afronta não ficaria por isso mesmo, e que eles ainda haveriam de se curvar diante da minha postura. Comentários da atualização 1. Usuário Anônimo diz: você realmente foi na recepção chorar que foi ameaçada de morte depois de fazer um feirão com casaco, fone e garrafa em 4 aparelhos ao mesmo tempo? A recepcionista deve ter segurado o riso com muita força para não cuspir na sua cara de pau. Resposta da OP. O ambiente de um estabelecimento pago exige normas mínimas de civilidade e respeito à propriedade alheia. Ninguém tem o direito de tocar nas minhas roupas de grife sem autorização, e a recepção foi extremamente negligente ao passar pano para um comportamento primitivo. Usuário Anônimo 2 diz: o Emanuel simplesmente ignorou o show da diva, jogou o pano no chão e foi puxar o supino dele em paz. Que homem maravilhoso! Ele não te deu o palco que você queria e você ainda foi humilhada pela atendente na frente de todo mundo. Nota 10 pro Emanuel. Resposta da OP. Ele foi um covarde de marca maior que não teve coragem de sustentar a valentia que demonstrou atrás da tela do celular quando ficou cara a cara comigo. Fingir demência para não encarar uma mulher de frente é a tática mais velha dos homens sem fibra. Atualização 2. Já se passaram 4 dias desde a última atualização. Eu me recusei terminantemente a engolir a humilhação sofrida na recepção e a aceitar que não poderia circular por aquele espaço com a liberdade que meu status exige. Ficar longe dos meus aparelhos favoritos ou ter que me submeter ao ritmo alheio estava fora de cogitação para o meu padrão de vida. Eu precisava de uma estratégia muito mais contundente e visual para calar a boca daquele sujeito e estabelecer um perímetro inegociável ao meu redor. Bastava usar as ferramentas certas que o dinheiro e a influência podem proporcionar para colocar as coisas no devido lugar. Foi então que tive uma ideia brilhante para garantir minha total blindagem durante os treinos diários. Resolvi contratar os serviços particulares de Miguel, o personal trainer mais imponente, fechado e musculoso de toda a grade da academia. Ele era conhecido por nunca sorrir para ninguém e por passar horas treinando com cargas que deixavam qualquer um assustado. Chamei o profissional no canto e ofereci o dobro do valor padrão da sua hora-aula com uma condição muito específica. Ele deveria ficar em pé ao meu lado o tempo todo, com os braços cruzados e cara de poucos amigos, atuando quase como um segurança pessoal enquanto eu fazia meu uso dos aparelhos. No dia seguinte, entrei na academia acompanhada por Miguel como se estivesse escoltada por um guarda-costas de elite. Sentei no banco de supino inclinado, apoiei meu telefone no suporte magnético e comecei a navegar pelas minhas postagens com toda a tranquilidade que eu merecia. Miguel ficou exatamente na posição combinada, de pé, com o peitoral estufado e o semblante fechado, impedindo qualquer aproximação indesejada. Quando Emanuel entrou no salão e olhou na nossa direção, tive a certeza de que meu plano de intimidação estava funcionando perfeitamente. No entanto, a perfeição do meu arranjo começou a desmoronar com menos de 15 minutos de sessão. Como eu não fazia nenhum exercício real e apenas ficava deslizando o dedo pela tela do celular entre um suspiro e outro, o tédio começou a tomar conta de Miguel. Ele olhava para o relógio a cada 30 segundos, batia os pés com impaciência e começava a demonstrar um incômodo nítido por estar ali parado feito um poste. Eu até tentei pedir para ele segurar minha água, mas ele apenas bufou em resposta, visivelmente frustrado com a falta de ação. A situação piorou drasticamente quando Emanuel caminhou até a área de pesos livres para montar uma barra pesada de agachamento bem na nossa frente. Miguel, que até então deveria ser o meu escudo impenetrável, arregalou os olhos ao ver a quantidade de anilhas que o meu rival estava manuseando. Em vez de manter a postura hostil e protetora pela qual estava sendo muito bem pago, o meu personal deu 2 passos à frente e quebrou totalmente o protocolo. Ele começou a elogiar a pegada e a biomecânica de Emanuel com um entusiasmo que me deixou completamente atonita. Em menos de 5 minutos, a suposta rivalidade que Miguel deveria impor se transformou em uma sessão vergonhosa de bajulação mútua. Ele perguntou sobre o ciclo de treinos de Emanuel, comentou sobre técnicas avançadas de levantamento e começou a dar dicas de postura para a execução da barra. Emanuel respondeu no mesmo tom amistoso, como se os dois fossem velhos parceiros de infância se reencontrando no parque. Eu fiquei sentada no banco olhando para aquela cena patética sem conseguir acreditar na falta de profissionalismo do homem que contratei. A traição atingiu o ápice quando Miguel simplesmente se esqueceu por completo da minha existência no salão. Ele tirou o casaco dele, se posicionou atrás de Emanuel e começou a ajudá-lo na execução do exercício pesado, gritando palavras de incentivo a plenos pulmões.
Os dois começaram a revezar a mesma barra no meio do salão, comemorando recordes de carga e batendo as mãos no ar a cada série finalizada com sucesso. O cara que eu paguei o dobro para me proteger acabou virando o parceiro de treino e o maior incentivador do homem que me ameaçou. Para piorar a minha humilhação, como os dois precisavam de espaço para a barra e as anilhas gigantes, Miguel teve a audácia de me pedir licença do banco onde eu estava acomodada. Ele apontou para o canto da sala e sugeriu que eu fosse fazer alguns abdominais em um colchonete encostado na parede para não atrapalhar o fluxo do treino deles. Fiquei tão paralisada pela audácia daquele traidor que sequer consegui formular uma resposta decente na hora. Acabei levantando e indo me sentar no chão frio feito uma coitada jogada para escanteio. Passei os 30 minutos seguintes jogada em cima daquele colchonete encardido no canto do salão, assistindo a dupla dinâmica se divertir às minhas custas. O dinheiro mais fácil que Miguel já ganhou na vida serviu unicamente para proporcionar uma sessão de treinamento personalizada para o meu maior inimigo. Vários outros alunos começaram a se juntar ao redor deles para assistir à demonstração de força, criando uma rodinha de aplausos bem na minha frente. Eu virei uma mera espectadora invisível pagando uma fortuna pela festa alheia. Quando a hora finalmente terminou, Miguel veio até onde eu estava no chão com a toalha no ombro e um sorriso cínico no rosto. Ele agradeceu pelo pagamento. Disse que o treino tinha sido excelente e ainda teve a cara de pau de dizer que se eu quisesse contratar mais aulas naquela semana era só mandar uma mensagem. Emanuel nem sequer olhou para o meu lado ao se despedir do personal com um aperto de mão caloroso. Os dois saíram conversando sobre suplementação enquanto eu tentava recolher os restos da minha dignidade pisoteada. Fui para o vestiário com o estômago embrulhado de tanto ódio e vergonha acumulados naquela 1 hora de sessão. O profissional que deveria impor respeito à minha presença simplesmente se vendeu por conversinha fiada de academia e meia dúzia de anilhas pesadas. Eu paguei para ser humilhada em praça pública e ainda financiei a evolução muscular do sujeito que me distratou. A sensação de ter sido passada para trás daquela maneira me deixou doente de raiva. Cheguei em casa disposta a não deixar essa palhaçada terminar com os dois rindo da minha cara nas minhas costas. Se profissionais comprados e gerências frouxas não eram capazes de colocar a ordem necessária naquele ambiente, eu teria que apelar para forças superiores. Minha honra e a minha reputação dentro daquele bairro valiam muito mais do que qualquer constrangimento passageiro. Eu iria provar para todo mundo que ninguém faz a minha imagem de boba sem pagar um preço altíssimo por isso. Comentários da atualização 2. Usuário anônimo diz: a mulher pagou 2 vezes a taxa de um personal gigante para servir de segurança. E em 15 minutos o cara tava sendo fã número 1 do Emanuel e revezando supino enquanto ela mofava num colchonete no chão da academia kkkkkkkkkkkk. O cinema absoluto do fracasso social. Resposta da OP. O Miguel mostrou uma falta de ética profissional deplorável e rasteira, se vendendo por conversinha de vestiário quando foi contratado para um serviço formal. Isso só demonstra a mentalidade limitada e infantil da maioria desses personagens que não entendem de conduta corporativa. Usuário anônimo 2 diz: você literalmente pagou do próprio bolso para virar figurante de fundo e financiar o treino pesado do seu hater enquanto ficava largada num tapete de borracha. Não tem vergonha na cara mesmo de vir aqui contar isso achando que tá certa? Resposta da OP. Quem paga o valor integral da hora tem o direito soberano de exigir exclusividade e postura. E os dois agiram feito moleques deslumbrados que nunca viram uma barra de ferro na vida. Minha superioridade se manteve intacta diante daquela infantilidade grotesca. Atualização 3. Já se passou uma semana desde a última atualização. O gosto de derrota ainda queimava na minha garganta depois daquela palhaçada com o personal trainer e o deboche velado que tomou conta dos corredores da academia. Eu não conseguia mais colocar os pés naquele salão sem sentir que os olhares dos outros frequentadores estavam carregados de piadinhas sobre o meu colchonete no chão. Eu precisava recuperar o controle da narrativa a qualquer custo e mostrar que por trás de mim havia uma família de respeito que não tolera covardia. Foi nesse estado de puro desespero que tomei a pior decisão possível para tentar limpar meu nome. Resolvi levar a minha mãe, Joana, uma mulher de temperamento vulcânico e voz estridente, até o salão de musculação para colocar ordem naquele caos. Pensei que a figura de uma mãe furiosa cobrando postura de um marmanjo seria o suficiente para envergonhar Emanuel diante de todo mundo e forçar um pedido de desculpas público. Contei para ela uma versão resumida e conveniente dos fatos, dizendo que vinha sendo sistematicamente assediada, perseguida e coagida por um aluno agressivo que não me deixava treinar em paz.
Minha mãe Joana comprou meu drama imediatamente e entrou no estabelecimento bufando de indignação. Passamos pela catraca na hora de maior movimento da noite e minha mãe marchou feito um furacão direto para a área dos pesos livres onde Emanuel estava concentrado. Sem nem pedir licença ou avaliar a situação, ela começou a berrar no meio de dezenas de pessoas, apontando o dedo na cara dele e o chamando de delinquente perigoso. O salão inteiro parou no mesmo instante, a música ambiente parecia ter sumido e todos os alunos largaram os pesos para assistir ao escândalo de camarote. Minha mãe gritava que ele não era homem para encarar uma mulher de família e que ela chamaria a polícia para prendê-lo por perseguição. Emanuel sequer piscou ou levantou a voz diante de toda aquela encenação histérica no meio do salão. Com uma frieza que me deu calafrios na espinha, ele apenas soltou a barra no chão. Limpou o suor do rosto com a toalha e chamou o coordenador geral da unidade que já vinha correndo ao ouvir os gritos. Em vez de discutir ou tentar se defender verbalmente das acusações da minha mãe, ele pediu com a maior calma do mundo para o coordenador ligar os monitores da recepção. Ele exigiu formalmente que abrissem o arquivo com as gravações das câmeras de segurança dos últimos dias diante de todas as testemunhas presentes. O coordenador concordou na hora para evitar uma confusão maior e puxou as imagens diretamente na tela principal do balcão de entrada. Uma multidão de alunos curiosos se aglomerou ao redor da recepção para ver o que as filmagens iriam revelar sobre o suposto assédio que minha mãe denunciava aos quatro ventos. Minha mãe Joana ficou em pé na primeira fila, de braços cruzados e queixo erguido, esperando o momento de ver o agressor desmascarado pelas imagens oficiais da segurança. Eu senti um frio na barriga começar a se espalhar, lembrando vagamente de algumas atitudes minhas que não cabiam exatamente no papel de vítima indefesa. O que se seguiu na tela foi um pesadelo visual sem precedentes para minha reputação e para o meu orgulho. O sistema começou a rodar as gravações em alta definição dos dias anteriores, mostrando detalhadamente cada minuto da minha permanência no salão. A tela exibiu com clareza cristalina as horas intermináveis em que fiquei sentada nos aparelhos mais concorridos sem fazer um único movimento de treino, apenas mexendo no telefone e me maquiando com cara de deboche. As pessoas ao redor começaram a rir baixinho conforme as imagens iam passando de forma implacável. Para piorar infinitamente a situação, a gravação do dia do escândalo do casaco mostrou algo que eu torcia desesperadamente para que ninguém tivesse reparado. As câmeras registraram com perfeição o exato momento em que, por pura birra e frustração, passei perto do banco e chutei intencionalmente um par de halteres pesados que outro aluno estava utilizando. As imagens mostraram ainda o instante em que derrubei com o cotovelo a garrafa térmica de uma moça no chão apenas para abrir espaço no espelho para enquadrar a gravação de um vídeo meu. O salão inteiro na recepção soltou uma exclamação coletiva de choque com o meu comportamento mesquinho. O silêncio que se instalou na recepção logo após a exibição das cenas foi o mais ensurdecedor que já vivenciei em toda a minha vida. O rosto da minha mãe Joana mudou de uma expressão de fúria protetora para um tom vermelho escuro de pura e absoluta vergonha alheia. Ela olhou para a tela, olhou para o coordenador, olhou para o Emanuel que permanecia em silêncio de braços cruzados, e finalmente cravou os olhos em mim. A humilhação que emanava dela era tão densa que quase dava para cortar com uma faca no ar. Ali mesmo, diante de dezenas de alunos que filmavam tudo com os próprios celulares, minha mãe teve um verdadeiro ataque de nervos contra mim. Ela virou o corpo na minha direção e começou a me dar uma bronca aos berros que ecoou por todo o saguão da academia. Ela me chamou de mentirosa descarada, de preguiçosa sem noção e de mimada que só serve para passar vergonha na cara da família inteira por causa de vaidade fútil na internet. Cada palavra que ela gritava caía como um martelo sobre a minha cabeça diante daquela plateia estupefata. Minha mãe não poupou nenhum insulto, me acusando de fazê-la passar o maior vexame da vida dela por causa de uma birra infantil com pessoas que estavam apenas tentando trabalhar e treinar em paz. Ela puxou meu braço com força, me arrastando para fora da recepção enquanto pedia desculpas publicamente ao Emanuel e ao coordenador pela minha conduta deplorável. Eu fui puxada pelo estacionamento feito uma criança flagrada na travessura mais vergonhosa do mundo, sem ter onde enfiar a minha cara. A volta para casa dentro do carro foi um velório regado a gritos intermináveis e ameaças de corte de mesada por parte da minha mãe. Ela jogou na minha cara todas as mentiras que contei e jurou que nunca mais colocaria as mãos no fogo por nenhuma queixa minha. Eu tentava me defender dizendo que os vídeos não mostravam o contexto emocional da situação, mas ela simplesmente mandava eu calar a boca a cada frase que eu tentava começar. O constrangimento foi tão avassalador que eu mal conseguia respirar direito.
Cheguei no meu quarto completamente destruída, me sentindo desprovida de qualquer resquício de dignidade ou respeito próprio. Minha própria mãe tinha se voltado contra mim diante de todo mundo, comprando a versão de uma gravação fria e descontextualizada em vez de apoiar o sofrimento da própria filha. A dor de ser traída dentro da própria casa depois de ser ridicularizada no meu ambiente social parecia não ter fim. O desastre agora era completo e eu não tinha a menor ideia de como sair daquele buraco de vergonha em que me enfiei. Comentários da atualização 3. Usuário Anônimo diz: a Mona teve a pachorra de levar a própria mãe idosa para armar barraco na academia e acabou tomando uma surra verbal da velha na frente do salão todo depois do replay do VAR kkkkkkkkkk. A vergonha saiu do CPF e virou patrimônio histórico da árvore genealógica inteira da família. Resposta da OP: a minha mãe foi extremamente fraca e desleal, se deixando manipular por gravações editadas e fora de contexto que a academia usou de má fé para proteger a reputação do estabelecimento. Família de verdade deveria ficar do seu lado mesmo quando as aparências parecem desfavoráveis. Usuário Anônimo 2 diz: as câmeras pegaram você chutando o peso dos outros e derrubando garrafa de água de propósito só de pirraça, sua sem noção. Você não é influencer, você é um perigo para a segurança pública dentro de uma academia de ginástica. Bem feito o esporro que tomou. Resposta da OP: aqueles pesos estavam jogados de forma negligente no meio da minha passagem de propósito para me desestabilizar e me provocar. Eu apenas afastei os obstáculos do meu caminho com o pé para não torcer o tornozelo, mas as pessoas adoram distorcer tudo para se fazerem de santas. Atualização 4. Já se passou um mês desde a última atualização. O tempo que se passou serviu apenas para consolidar a ruína completa da vida que eu tentava sustentar de aparências diante de todo mundo. Logo após o escândalo humilhante protagonizado pela minha mãe na recepção, a diretoria da academia não demorou nem 24 horas para tomar uma atitude formal e definitiva contra a minha permanência. Recebi uma notificação extrajudicial por e-mail informando o cancelamento sumário da minha matrícula por quebra reiterada do Código de Conduta e conduta antidesportiva. O comunicado deixava claríssimo que eu não teria direito a nenhum tipo de reembolso pelas mensalidades pagas e que o meu acesso estava permanentemente bloqueado. Como se a expulsão daquela unidade não fosse castigo suficiente. A administração fez questão de notificar o ocorrido para todas as outras franquias da mesma rede na região metropolitana do meu bairro. Minha ficha de aluna foi carimbada com uma advertência gravíssima por má conduta e tumulto, fechando qualquer possibilidade de matrícula futura em qualquer filial próxima da minha casa. Em questão de dias, a história se espalhou pelos grupos de treino e pelas páginas de fofoca local da cidade. Eu me tornei oficialmente uma figura banida e ridicularizada em todo o circuito fitness onde eu sonhava em construir minha imagem de destaque e glamour. Ficar privada do único lugar onde eu podia desfilar minha vaidade e fingir uma vida de sucesso foi um golpe devastador na minha estrutura emocional. A ficha começou a cair de forma lenta e dolorosa, deixando um gosto amargo e asqueroso de pura vergonha na minha boca a cada vez que eu lembrava dos meus erros. Não havia mais filtros de redes sociais, ângulos perfeitos de câmera ou desculpas esfarrapadas que pudessem mascarar a realidade nua e crua do meu fracasso pessoal. Eu estava completamente desprovida de qualquer status, confinada ao meu quarto sem ter a coragem de cruzar a rua da minha própria vizinhança. O vazio que se instalou na minha rotina expôs a fragilidade patética de tudo aquilo que eu considerava essencial para o meu valor como mulher. Eu percebi com profunda amargura que todas aquelas horas gastas monopolizando aparelhos, assistindo a vídeos fúteis e tratando os outros com superioridade não passavam de uma tentativa tosca de esconder minha própria insignificância. O rapaz que eu chamei de rude e o personal que rotulei de traidor estavam apenas vivendo suas vidas normais com dedicação, enquanto eu era a única peça disfuncional e arrogante daquele cenário. A ilusão de que eu era uma mulher inatingível e desejada desmoronou como um castelo de areia diante da primeira rajada de realidade. A relação com a minha família também ficou irreparavelmente manchada depois de todo o vexame que causei diante de dezenas de estranhos. Minha mãe Joana praticamente deixou de falar comigo dentro de casa, me olhando com uma mistura pesada de decepção e desprezo a cada refeição compartilhada em silêncio. Ela nunca me perdoou por tê-la feito de marionete em uma farsa pública para sustentar um capricho egoísta e mimado meu. Perder o respeito e o carinho dentro do meu próprio lar doeu muito mais do que qualquer cancelamento virtual que eu temia sofrer na internet. Hoje, quando vejo as postagens das pessoas treinando juntas e comemorando suas conquistas simples nas redes, sinto um aperto no peito e uma vergonha que não consigo expressar.
O meu ego inflado, a mania absurda de achar que o mundo inteiro me devia reverência e a teimosia em nunca aceitar meus próprios erros me custaram tudo o que eu tinha. Eu não virei a influenciadora elegante e admirada que planejei nos meus roteiros de vaidade, mas sim a piada oficial e a vergonha de uma comunidade inteira. O preço que paguei pela minha soberba vazia foi o isolamento, o desprezo da minha família e a certeza dolorosa de que a minha pose de superioridade nunca passou de uma grande e patética mentira.